Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e você é abençoado em mais um Conexão Getsemane. Olá, seja abençoado em mais um programa. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir o irmão Wilson Barros, um diácono da Igreja Getsemane. Às vezes você pensa que o seu testemunho não é tão importante para as pessoas que vão vê-lo, mas tenha certeza, Deus vê importância em qualquer testemunho, seja ele qual for. Conte a sua vitória, se você também quer participar do nosso programa, nos procure. Irmão Wilson, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui nessa tarde. Fala um pouquinho para o pessoal de casa, olhando para a câmera ali, quem que é o irmão Wilson Barros? Bem, o irmão Wilson Barros teve a oportunidade de conhecer Jesus ainda muito cedo, aproximadamente aos 8 anos de idade. A minha mãe sofria de uma enfermidade muito grave de estreitamento de esôfago. A parte do milagre você vai contar depois. Tá. Eu tive a oportunidade de encontrar Jesus muito cedo ainda, devido a uma cura alcançada pela minha mãe. Nós fomos convidados, eu ainda era muito jovem, mais ou menos 8 anos de idade, a participar de um culto. E lá você conheceu e ouviu falar de Jesus? Sim, lá eu conheci e ouvi falar de Jesus. Você não é filho, então, de pais evangélicos? Não. Seus pais se converteram depois? Exatamente. O seu pai também se converteu depois? Meu pai, ele faleceu sem ter mostrado que havia se convertido. Sim. Porém, nós acreditamos que ele realmente tenha tido um encontro real com Jesus. A palavra foi sempre falada para ele. Foi sempre né? falado, inclusive ele estava internado em estado grave e eu falava, quando ia visitá-lo, na cama, ao lado dele, falava do amor de Jesus. Então, onde eu acredito que a semente foi lançada e foi germinada. Isso. É importante que sempre, mesmo a pessoa estando doente, às vezes inconsciente, você fale de Jesus para ela. E não perca nunca a oportunidade de falar enquanto ela ainda está consciente, né? Com certeza. Porque, com certeza, isso depois vai ser cobrado de você. Exatamente. A gente tem que falar, nós estamos aqui para falar desse Deus maravilhoso, que é um Deus de milagres. Eu até cortei um pouquinho no começo, ele já iria falar o milagre, mas o milagre vai ficar para o final. Você trabalha no ramo imobiliário. Sim. Né? Como tem vivido essa área hoje? Essa área, devido a muitas áreas do país, estão passando por um momento muito difícil. Para você ter uma ideia, aproximadamente há 3 anos atrás, se vendia um imóvel, se vendia mais ou menos 15 imóveis por dia. Hoje se vende aproximadamente 2 ou 3 em 3 meses. Mas nós estamos acreditando que as coisas vão melhorar, e mesmo porque a palavra de Deus diz que aonde o servo de Deus coloca a mão, prospera, né? Isso. Então eu estou confiado no Senhor que realmente vai melhorar. Vocês chegaram a vender 15 imóveis por dia naquela época boa do aproximadamente, Brasil? mais ou menos isso, 15 imóveis por dia. Eram reuniões atrás de reuniões. E hoje, você é corretor ou você tem uma corretora? Não, eu sou corretor. Corretor de uma corretora. Trabalha lá como parceiro do pessoal. Exatamente, Você deve ter visto várias pessoas reclamando e desesperadas, né? Pessoas que tinham o costume de ter um ganho antes da crise que assolou o nosso país e hoje ficaram desesperadas e tal. Qual que é a postura? As pessoas te procuram quando por saber que você é evangélico? Exatamente. Na verdade, o comentário ele é geral, inclusive dentro da própria corretora. Mas quando um comentário desse surge, eu sempre digo para o pessoal o seguinte: ó, Deus tem o controle de todas as coisas. Amém. Né? Na verdade, quem controla tudo isso é o Senhor. Amém. Então nós temos que orar, temos que buscar de Deus uma solução para o problema, porque a solução realmente, com certeza, virá dele. E com isso eu tenho plantado nessa corretora a possibilidade de as pessoas se converterem, de conhecerem a Jesus, de ter um encontro real com Jesus. É impressionante, né, Wilson, que muitas pessoas que talvez numa situação de conforto não procurariam Deus, quando se passa uma situação de dificuldade, existe um interesse que aflora em várias pessoas que talvez nunca queriam ouvir nada de Deus. Né? Exatamente. E é a oportunidade. A gente não pode ver isso como um preconceito, né? Não, porque quando estava tudo bem, você nem me procurava. Agora... Eu acredito, pastor, que Deus está passando o Brasil a limpo.
E nesta oportunidade, agora está mais fácil de se pregar o Evangelho, de se falar o Evangelho. Porque as pessoas estavam muito acostumadas a confiar em partidos, em política e em homens. Agora as pessoas estão vendo que o caminho realmente é o Senhor. É o único. É o único. Não existe outro caminho. Você até começou a responder uma pergunta minha e eu não posso deixar de perguntar, mesmo ela tendo sido dada uma introdução na resposta dela. A fé está ligada em todas as áreas da vida para você? Com certeza. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Você tem vivido esse milagre lá? Fala com o pessoal de casa, nessa situação das vendas. Tenho vivido sim. Inclusive, eu trabalhei durante 39 anos como comprador em várias empresas em Belo Horizonte. E há 1 ano e 3 meses eu consegui me aposentar. E depois de me aposentar, fiquei um tempo em casa. Então eu resolvi, nasceu assim no meu coração e na minha mente, de ser um corretor de imóveis. Porque, graças a Deus, consegui conduzir minha família pelo caminho certo, todos estão muito bem colocados. Então, eu resolvi entrar nessa área. E depois que eu entrei nessa área, mesmo com toda a dificuldade, eu sou um dos corretores que tem mostrado muito mais imóveis na corretora em que estou trabalhando, e nesse período consegui vender até imóvel já. Olha para você ver, uma Entendeu? diferença. Né? Um período de 3, com 3 meses eu consegui vender um imóvel. Foi um imóvel bem trabalhado e realmente assim, o cliente ficou muito satisfeito, ficou muito entusiasmado com o negócio. Existe uma diferença, né? Existe uma diferença. Inclusive, a diretoria me chamou, me parabenizando pela diferença, como que foi vendido esse imóvel. Então, eu pude perceber nisso que realmente o Senhor está no negócio. Né? Você fez o curso, aquele curso de corretagem de imóveis? Não, por enquanto eu não fiz o curso, porque eu estou novo no ramo. Né? Existe isso, e tem um curso que tem que ser feito? Existe. Existe um curso que aí você consegue tirar o seu Cresce. Né? Como tem E esse Cresce é que organiza as vendas dos imóveis. A mobiliária tem que ter esse Cresce. Exatamente. Não, o corretor ele tem que ter esse Cresce. Sim. Né? Mas em período de experiência não é necessário ter o Cresce, não. Agora, a diretoria, a corretora em si, ela tem que ser aberta com o Cresce. Porque quem fecha o negócio, na verdade, assina ela, né? Porque na verdade, só te interrompendo um pouco, o papel do corretor é o seguinte, ele vai atrás da caça e depois ele leva essa caça para dentro da corretora e ali a diretoria entra para poder destrinchar essa caça e virar uma venda. Virar um produto. Virar um produto, exatamente. De venda. É uma captação, né? Exatamente, na verdade, entra nessa área aí, entra tudo, né? Entra a boa maneira de falar, de apresentar. Isso. E agora você deixou bem claro para as pessoas que estão em casa que entra o principal, que é a fé. Exatamente. Né? Porque às vezes a pessoa quer separar, né, Deus da parte que ele vive no profissional, Deus da parte que ele vive no sentimental. Não tem jeito. E não se separa Deus dessas coisas. Não consegue. Né? Você se tornou diácono como? Para quem não sabe, ele é diácono da igreja. Graças a Deus temos o privilégio de servir aqui as 3 mesas, né? A mesa do Senhor, a mesa do pastor e a mesa da igreja. Na verdade, eu pertencia a um outro ministério, ficamos lá há muitos anos, e eu estou na Getsemane há aproximadamente 5 anos. 5 anos. 5 anos. E sempre eu quis fazer alguma coisa na obra de Deus. Não consigo ser um crente, um evangélico de banco. Então, eu procurei o responsável pelo diaconato e fiz o curso, onde eu fui consagrado como diácono, eu e minha esposa. Sua esposa também é diaconisa? Também é diaconisa. Estamos aqui servindo ao Senhor. Então, me tornei um diácono por interesse realmente, para poder fazer alguma coisa na obra de Deus, para não ficar parado. 3 mesas. Repete aí para o pessoal de casa. 3 meses? 3 mesas. Sim, 3 mesas. A mesa do Senhor. A mesa do Senhor. A mesa do pastor. A mesa do pastor. E a mesa da igreja. E a mesa da igreja. Isso é servir com excelência. Então, nós temos tido o privilégio de servir nesse ministério, que, diga de passagem, é um ministério muito sério, servindo ao Senhor com excelência nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você vai ouvir falar no próximo bloco um pouco mais sobre o que é ser diácono. E você viu que ele tem uma história de vida maravilhosa para contar para você. E você vai ver um milagre no próximo bloco. Continue aí na TV Jet e até daqui a pouco.
Olá, seja abençoado em mais um bloco de nosso programa. Hoje, com a oportunidade de entrevistar uma pessoa que está aí no ramo de imóveis, o corretor diácono Wilson, mas principalmente um diácono que falou as 3 mesas a serem servidas no bloco anterior. Para você que perdeu, pode dar uma olhada no YouTube e no site da Igreja Getsemane. E agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Servir é um dom, irmão Wilson? Eu acredito que sim, mesmo porque tem que ter uma força de vontade para servir, né? Porque servir no corpo diaconal, além de ser um dom, é um privilégio muito grande, muito grande. Nós estamos aí sempre atentos aos cultos, aos que os pastores pedem, porque nós temos que servir os pastores também, e atento em geral no que acontece no contexto geral do culto, né? Então, o diácono, ele olha tudo, né? Ele olha se tem uma pessoa passando mal, exatamente, se a segurança está... Mesmo porque nós aprendemos que, quando fazemos o curso, que quando a igreja está, por exemplo, em oração ou de joelhos, o diácono não pode participar desse momento. Ele fala ao Senhor em espírito, né, participando, mas com os olhos atentos em toda a nave da igreja, em toda a congregação. Isso por quê? Porque às vezes pode ter uma criança que precisa de um atendimento, uma pessoa que precisa de atendimento. O diácono e a diaconisa, nós fazemos um curso de primeiros socorros, de como se usar um extintor de incêndio em um caso de uma pane na igreja, de um problema maior. Não é uma coisa sem preparo, não. Tem um curso muito específico para isso. Aqui no Ministério Getsemane, o diaconato, ele é muito bem preparado. Que bom, muito bem preparado. Nós nos comunicamos uns com os outros através de um rádio de comunicação, no próprio culto. É difícil se tornar um diácono? Primeiro tem que ter o dom. Eu acredito que o chamado, na verdade, né? Na verdade, já tem que ter o chamado, né? E depois de ter o chamado, ser consagrado e se dedicar a cada dia. Nós temos uma reunião... Que Deus desenvolva esse dom que está dentro da pessoa. Amém. Né? É que Deus desenvolva. Porque simplesmente dizer, eu quero ser um diácono para poder ficar aparecendo num canto da igreja. Isso aí não existe. Não existe. Mas se depara com pessoas assim que às vezes pensam isso e tentam ser diáconos por causa disso. Existe, né? Mesmo porque às vezes muitos não conseguem ficar, né? Não conseguem a sequência. Às vezes sai. A outra pergunta é o seguinte... os diáconos são pessoas desocupadas? Tem pessoas desocupadas ali? Não, em momento nenhum. Porque às vezes a pessoa fala assim, esse irmão ele é diácono porque ele é desocupado, ele tem tempo. Não. Eu fico vendo lá porque eu sei que o pastor que dirige o trabalho de vocês é um profissional que dirige uma grande empresa. Exatamente. Dentre vocês tem vários empresários. Tem você também, que é uma pessoa super ocupada, mexe com corretagem, tem que estar o dia inteiro em vários lugares dentro de Belo Horizonte. Então, me fala um pouquinho do perfil das pessoas. Os diáconos, o nosso grupo diaconal aqui, o nosso corpo diaconal, ele é composto de muitas pessoas de muita responsabilidade. Conforme você falou, não tem ninguém parado, não tem ninguém à toa, ninguém sem fazer nada. Uns são empresários, uns são diretores de empresa, outros são motoristas de táxi, outros são motoristas de ônibus. De jovens a velhos, de jovens crianças. Aos mais velhos, crianças. Tem idade mínima para ser diácono? Eu acredito que sim, mas... Para fazer o curso, né? Até mesmo para se preparar. Mas aqui, pelo menos assim, nós temos um diácono muito jovem aqui, que eu acredito que ele deve ter mais ou menos 15 anos de idade. 15 anos. Mas se ele foi chamado, sente que é chamado e foi consagrado e está servindo ao Senhor, e sabe o que está fazendo, eu acho que isso é que é importante. Existia, em alguns lugares, uma visão errada que diácono era a pessoa que já aposentou, não, já tem nada para fazer. Então, foi bom você esclarecer isso, para que as pessoas em casa entendam que diácono é um dom. Respeite o diácono, tenha como no diácono um amigo, né? Uma pessoa que você pode contar e principalmente uma pessoa espiritual. Você observou que ele falou que no momento da igreja de joelhos eles estão em oração, eles estão sempre atentos em espírito, e também fisicamente atentos. É verdade. É muito complexo isso. Então, você pode contar espiritualmente com o diácono. Com certeza. Né? E é muito bonito as 3 mesas que você falou. A mesa do Senhor, a mesa do pastor e a mesa da igreja. Isso. Então, assim, o ato de servir é um ato muito bonito, né? Exatamente. A oração do justo, ela realmente pode mudar uma história de vida? Com certeza. Para você? Com certeza.
Porque eu fiz essa pergunta, porque a história de vida desse diácono, vocês vão ver que tem uma mudança muito radical, que veio através de uma oração, né? É verdade. O diácono, você já respondeu, se prepara para situações difíceis dentro da igreja, né? Ele não está preparado ali para primeiro socorro, vocês fazem um curso, você já até falou, vocês estão preparados. É um dia inteiro de curso. Vocês estão preparados também para a questão espiritual, né? Porque às Também. vezes a pessoa manifesta algum demônio dentro da igreja, Isso. vocês têm que estar preparados para isso. Como conduzir aquela situação. Sua esposa, ela é diaconisa com você já falou. Exatamente. As mulheres têm uma atuação um pouco diferente. Por exemplo, a questão de abordar uma mulher dentro da igreja. Existe uma separação nisso? Existe. Mulheres abordam mulheres e homens abordam homens. O diácono, ele faz a consolidação também? Ele, depois que a pessoa aceita Jesus, ele também é uma das pessoas que leva as pessoas para receberem aquele primeiro? Ou existe aqui no Ministério de Getsêmani uma separação? Não existe. Aqui nós temos o Ministério de Conselheiros, né? Após a pessoa abrir o coração e aceitar Jesus, aí ela já é entregue para os conselheiros, eles a levam para uma sala onde vão dar uma Bíblia, uma palavra, e ali pegar o número de telefone, para fazer contatos durante a semana, para não deixar aquela vida simplesmente pelo entusiasmo de ter aceitado Jesus, embora não voltar mais. São quantos diáconos hoje que trabalham com vocês, mais ou menos? Hoje, aproximadamente uns 150, 180. 150 no corpo diaconal da Getsêmani. E plantão são de quantos diáconos por culto? Geralmente, existe uma escala, né? Por exemplo, se eu estou escalado para domingo de manhã, aí eu trabalho domingo de manhã, mas minha esposa, e depois na terça-feira. Ah, vocês não trabalham 2 vezes no mesmo dia, não? Não. Exceto no dia da ceia. No dia da ceia, nós trabalhamos todos os cultos do domingo. E o mais importante, todos voluntários. Todos voluntários. Todos voluntários. Porque servir a Deus e ser voluntário para o trabalho de Deus é uma coisa que traz um retorno para a sua vida que você não tem noção. É disposição. Isso. É disposição. Continue aí na nossa TV Jet. Daqui a pouco você vai ver o porquê que eu perguntei para ele sobre o poder da oração. Ele vai finalizar o nosso programa contando o testemunho de como foi a conversão dele e você vai entender que Deus pode mudar, sim, através da oração de um justo, uma história. Até mais. Seja bem-vindo a mais um bloco do nosso programa. Que pena, passou tão rápido, conversando aqui sobre o ser diácono. A questão de ser diácono. Como é ser diácono? Uma disposição de servir 3 mesas. A mesa de Deus, a mesa do pastor e a mesa da igreja. E a gente aprendeu sobre a questão de quem é o diácono, quais são as atribuições de um diácono. Com essa presença maravilhosa de um irmão tão humilde e abençoado, que contou um testemunho no início, se você perdeu, você pode assistir no YouTube, sobre a profissão dele, que hoje é corretor de imóveis, trabalhou com compras antes, né, sim, irmão Wilson? Sim. Irmão Wilson, eu perguntei no bloco anterior o porquê do poder da oração. A oração de um justo pode realmente mudar uma história? Conta para o pessoal de casa como é que foi a mudança de história quando você tinha 8 anos, que você começou a contar lá no primeiro bloco, eu te cortei para que contasse agora. Com prazer. Eu quero dizer a você que está nos ouvindo nessa noite, que Jesus é Senhor, Ele é soberano. A minha mãe, ainda muito nova, ela tentou suicídio tomando soda cáustica. E com isso ela passou a vida inteira com estreitamento de esôfago. A minha mãe, para se ter uma ideia, para que ela conseguisse engolir água, ela tinha que todo dia engolir um malinho com um cordãozinho, igual esse que solta papagaio, engolia e amarrava na orelha, e de manhã ela ia de novo ao hospital para o médico puxar aquela linha, e aquilo ali então dilatava o esôfago dela para conseguir tomar água. Então era um sofrimento muito grande. Ela se casou, teve 11 filhos, e eu ficava vendo a minha mãe daquela forma. Eu não sabia como é que resolvia o problema, eu também não conhecia Jesus. E um dia nós fomos convidados por uma vizinha a participar de um culto que teria na casa dela. E chegando lá,
houve a pregação e, por incrível que pareça, o pastor se chamava Wilson também. E no final da pregação, ele foi orar pelas pessoas e perguntou à minha mãe se ela teria fé para que Jesus pudesse curá-la e se ela tinha fé para poder receber essa cura. A minha mãe realmente aceitou aquele desafio e falou, não, eu tenho fé sim nesse Jesus. Aí o pastor pediu à dona da casa uma tesourinha e chegou e cortou a linha. Aquela linha, minha mãe então engoliu o resto da linha e fomos para casa, mas naquele momento, no corte daquela linha, naquela oração, eu pude perceber a presença marcante do Senhor Jesus naquele lugar. Eu sentia uma emoção muito grande naquela hora. Eu chorei muito naquela hora, mas eu chorei mais pela presença do Espírito Santo do que por um choro normal. Eu consegui perceber que não era um choro normal de criança. Era um choro do Espírito Santo frequentando aquele lugar, estando presente naquele lugar. Era a presença de Deus. A presença de Deus marcante naquele lugar. Então, aquela oração feita pela fé de um justo, a minha mãe foi inteiramente curada. Ela passou por mais alguns processos depois, e depois, num certo tempo, ela foi ao médico, o médico falou, a senhora não precisa nunca mais fazer dilatação, a senhora está curada. O que houve com a senhora? Minha mãe, então, deu testemunho para ele, e daí, então, naquele momento, eu pude conhecer Jesus. E mudou a história de toda a família. Mudou a história de toda a família. Eu ainda muito novo, a minha mãe, ela tinha um furo aqui no estômago, que para ela conseguir tomar leite, eu colocava o leite num funilzinho de vidro no estômago dela, direto no estômago, porque ela não conseguia engolir nada. E ela passava várias sondas, a sonda número 1, sonda número 2, para conseguir engolir alguma coisa. E era um sofrimento muito grande para minha mãe. Então, naquele dia, Jesus entrou na nossa família, entrou na situação e trouxe a cura para minha mãe, uma cura integral naquele dia. Aleluia. E eu quero dizer a você que ainda não teve um encontro real com Jesus, que hoje é o momento, porque esse livro é a palavra de Deus e nele está escrito. Esse livro, ele fechado, ele custa aproximadamente R$50 e ele aberto não tem preço. E eu quero te dizer que aqui está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, não tem nem expressão, é de tal maneira que deu o único filho que ele tinha para que nós tenhamos vida eterna. Então você pode abrir o seu coração. Alguém diz que o coração do homem é como uma porta, como uma fechadura interna. Jesus bate, é você que tem que abrir. Aleluia. Então você abre o seu coração e é um prazer tê-lo. Se você realmente aceitar Jesus, ou mesmo que não aceite, nós temos cultos aqui todos os dias. Você é muito bem-vindo e esperamos que essa palavra possa ter achado guarida no seu coração. Deus te abençoe. Principalmente, esse testemunho pode fazer parte também da sua vida. De repente a pessoa está em casa, uma situação parecida, ou até pior que essa, porque é uma situação muito complexa. Com certeza. E precisa de uma palavra. E hoje, como não podemos deixar nunca, nós temos a palavra. E a palavra se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao versículo 29. Lê comigo aí. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que era para o mundo fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Foi o que o irmão Wilson, o diácono Wilson, acabou de falar. Amém. Deus escolhe situações que podem ser complexas para o homem, que são resolvidas de repente no estalar de dedos, porque ele está diretamente relacionado à fé. E a sua fé pode mudar a situação. Essa mesma fé que tocou você quando tinha 8 anos de idade, pode te tocar aí na sua casa, agora ou no hospital, ou em qualquer lugar que você esteja assistindo esse programa. Basta que você ore, acredite, aceite esse Jesus, para confundir as pessoas que às vezes pensam. O médico deve ter pensado, que loucura é essa? Cortaram a linha, é suicídio. Mas não, era o princípio da salvação de uma família. Amém. Diácono Wilson, eu sou o Getsemane, e você? Eu também sou o Getsemane. Nós todos somos Getsemane, somos principalmente Jesus. Amém. Até o nosso próximo programa e seja abençoado. Continue aí na TV. Se você perdeu os blocos anteriores, assista na internet.
oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Que moral. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Espírito Santo de Deus, enche-me de novo. Abriu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce, vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, vem neste lugar, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Nos enche, Senhor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Eu navegarei. Glória a Deus. Aleluia. Eu navegarei.